Paz do Senhor, que Deus encha a tua vida de paz, de alegria, de saúde, de vitória. Que Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor da História, te abençoe em tudo e que você possa viver dias extraordinários nele, em nome de Jesus. Estamos falando sobre o Reino de Deus e hoje eu quero fazer uma relação. O tema é o Reino de Deus e a morte do eu. Eu quero fazer uma relação na importância da humildade para que a gente viva a plenitude do reino. Começo com a leitura de um texto que eu acho lindo, Isaías 6, de 1 a 5. É um pouquinho grande, mas entendo que vale a pena aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um pouquinho mais para frente, no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O fluir do reino de Deus, ele não vai se manifestar nos ares, nos céus. A Bíblia diz que o reino de Deus flui através de nós. E é interessante a gente ver todo esse movimento lindo. Imagina anjos, fumaça, a glória de Deus, vozes dizendo que Deus é santo. Que ambiente espiritual maravilhoso. Mas esse texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um jovem de 16 anos. Você pode ler depois, 2 Crônicas 26, de 1 a 15, conta a história dele. Um jovem de 26 anos que colocaram como rei no lugar de seu pai Amazias. E esse jovem foi campeão, fez coisas extraordinárias, foi bom, ele trabalhou, teve sucesso, coisas tremendas se passaram com ele. Mas de repente, a palavra de Deus nos conta a história que um dia, 2 Crônicas 26, 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Veja, o texto diz, Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, começou um avivamento. Uma cena gloriosa passa e os céus estão perguntando: quem pode nos representar? Através de quem fluirá o reino? Somente depois da morte do rei teve o movimento. Que rei? Um jovem. Um jovem que substituiu seu pai e foi brilhante. Mas por que ele teve que morrer? Porque o texto fala que porque ele se fortificou, o coração dele se exaltou. Onde eu quero chegar? Sabe, ele reinou por 52 anos, Uzias. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. A nossa geração, eu e você, talvez a gente sem perceber, somos influenciados a uma guerra grande para que a gente se ache. Isso é uma verdade na igreja, fora da igreja. Vou dar exemplo, o cara tem um sucesso profissional, ele começa a se achar o melhor de todos. Deus usa o cara para curar alguém, o cara começa a achar que ele é bom. A palavra de Deus disse que para que o movimento de Deus, o reino, voltasse a fluir, Deus precisava de alguém. Mas o movimento só começou depois que Uzias morreu. Por quê? Porque Deus não age no meio da soberba. Deus não age no meio da arrogância. A palavra de Deus diz em Tiago 4,6, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E olha o que diz a palavra em Mateus 18,4, portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus.
Se você quer, se eu quero, o movimento do reino de Deus, eu quero te fazer uma afirmação. É tempo do nosso eu morrer. É tempo do Uzias que está em nós morrer. Pode ser que a gente tenha feito coisas extraordinárias. Pode ser que você seja o melhor pai do mundo, a melhor esposa do mundo. Talvez você seja o melhor profissional do mundo. Talvez você seja a pessoa mais inteligente, mais bonita, mais forte. Eu não sei, não tenho dúvida. Você deve ter virtude. Mas coloca algo no teu coração. Quando você acha que essa virtude é maior que Deus, já era. Quando você acha que essa virtude te garante, já era. Eu e você precisamos de algo, ser humilde como uma criança. E aí, no reino, haverá um fluir através da nossa vida. Eu sei que essa palavra é simples, mas eu quero te abençoar assim. Eu quero pedir para Deus que a minha vida e a tua vida possa ser uma manifestação de humildade. A palavra de Deus diz que mesmo Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e tomou a forma de servo. Por isso, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E diante dele, todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Senhor. Se eu e você queremos viver o reino de Deus, a gente precisa imitar o nosso rei. A gente precisa ser humilde como ele é. E eu tenho certeza, nosso ambiente familiar, se houver humildade, será novo. Nossa vida profissional, se houver humildade, será nova. Nossa vida ministerial, se houver humildade, será nova. Eu creio que humildade é uma chave do reino. Te abençoo com essa palavra, oro para que toda arrogância, toda soberba, que toda altivez que possa estar em mim e em você seja destruída e que a gente viva o melhor de Deus, em nome de Jesus. É sempre bom estar com você. Se você pode, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E como você pode fazer isso? Curte aí, faça um comentário. Faça um comentário e, se você puder, compartilhe. Tenho certeza que a palavra de Deus levada aos seus amigos, à sua família, vai trazer vitória, tá bom? Deus abençoe. O melhor de Deus na tua vida.